o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Diz: bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Amém. Pode ser. Esse salmo começa, nessa versão bíblica aqui, o perdão que restaura, um salmo didático de Davi. Bem-aventurado que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Bem-aventurado que isso acontece. Então nós entendemos que é algo que não acontece com todo mundo, porque que bem-aventurança há em alguma coisa que acontece com todo mundo, né? Como você vai dizer assim, aquele homem é rico, se não existir pobre, né? Está um silêncio, é porque existe o barulho, né? Ou que barulho é esse? Ou seja, uma coisa acima dos transtornos auditivos, enfim, as referências das coisas. Então, bem-aventurado aquele que as transgressões são perdoadas. Aí Davi continua dizendo: como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Irmão, tem algumas passagens bíblicas, principalmente assim de Paulo, que ele dá a entender, olha, o homem tem que discernir a si mesmo. Quando ele está naquela contenda lá de história de Santa Ceia, enfim, aquelas coisas que tinham na igreja primitiva, ele diz assim, discirna-se, pois, o homem a si mesmo. Então depois seja participante da mesa do Senhor, do pão, do cálice. Esse discernimento de si mesmo é um check-up, uma autoanálise que você faz da sua própria alma, dos seus próprios sentimentos. Você precisa saber se você é bom ou mal. Você precisa saber que realidade está dentro de ti. Você precisa saber. E vem as provas são para que você, às vezes, mesmo não sabendo o balanço da sua alma, se o seu saldo, como é que está a história do bem e do mal dentro de você, vem a prova, e quando a prova vem, você é obrigado a decidir como você vai ser dali para frente.
o que você vai dar vazão e o que você vai ocultar dentro de você. Entenda, o mal sempre estará dentro de você. Porque o dia que o mal sair de dentro de você, você perde o quê? Perde o livre-arbítrio. O mal sempre estará dentro de você. Seguir o bem é uma decisão, é um discernimento que você tem. Isto é bom, isto é ruim. Para nós cristãos, né, o bom é o que é a vontade de Deus. Mesmo se vai morrer milhões, não interessa. É a tua vontade, Senhor? Então é isso aqui que eu vou seguir. Deus chega ao ponto de dizer assim, não vai ser como um cavalo, como uma mula, que não obedece voluntariamente, tem que colocar freio e rédeas, né, cabresto, para poder conduzir. Não seja isso, eu não quero, Deus está dizendo assim, eu não quero uma obediência forçada, eu quero que você decida o que você quer da sua vida. Eis que diante de vós eu proponho 2 caminhos, eu proponho a bênção, a maldição, eu proponho a vida e a morte. Escolhei, pois, a vida e vivei. Veja bem que o Senhor diz, ele mostra claramente que temos o livre-arbítrio. Escolhei a vida e vivei. E como que se escolhe a vida? Eu quero a vida. É assim? Não, nada disso. Se você perguntar uma pessoa que já conheceu o evangelho, acabou desviada e acabou dentro de terreiro de macumba, claro que não conheceu realmente, desses que já passearam por dentro da igreja, ouviram a verdade do evangelho e acabaram em terreiros de macumba, como aparecem uns na internet dizendo essas coisas assim. Se você perguntar para ele, o que você escolhe? A vida ou a morte? Ele, não, eu quero a vida. Ele escolheu a vida? Ele está no caminho da vida? Escolher a vida é consequência de atitudes, não é quem levanta a mão. Se Deus perguntasse, aparecesse diante de nós, Deus dissesse assim, eu estou aqui agora, eu quero saber aí, quem quer a morte passa para o lado de cá, quem quer a vida passa para o lado de cá. Para que lado você passaria? Para o lado da vida? Ninguém quer a morte, é um princípio de sobrevivência que está dentro da alma do ser humano. Ninguém quer a morte, mas é assim que Deus seleciona quem quer? Não, Deus seleciona através das provas, para que você exponha, e esse expor que eu falo, é para que você descubra o que vai dentro do teu coração. Não diz lá? Olha, eu vos guiei pelo deserto, eu vos provei, eu deixei ter fome, eu deixei ter sede, mas eu vos sustentei no deserto 40 dias e 40 noites. Aí diz assim, entenda, Israel, que o Senhor vos prova para que vós podeis saber, e ele, né, ele entre aspas, saber o que está dentro do vosso coração. Irmão, você é santo? Você não trairia a sua mulher de jeito nenhum? Vou te trancar dentro de um quarto, com 2 gatas bem bonitas, nuazinha, onde você imagina que ninguém vai saber de nada. É ali que vai ficar provado que verdadeiramente você não trairia a sua mulher. Eu nunca traí a minha mulher, eu nunca trairia. Aí Deus diz assim, beleza, amanhã vamos ver se essas palavras são verdadeiras ou são falsas. É na hora da prova, é na hora da luta. Adão era um homem obediente? Foi até certo ponto. Houve um camarada chamado Lúcifer, né? Satanás, diabo, inimigo. O camarada tem um monte de nome, né? Até Deus deste século ele tem esse nome. Eita, cidadão, para ter certidão de nascimento é esse tal de diabo. Como tem nome esse cara? Ele era como que ele foi criado? Maravilhoso, santo, andando no meio das pedras afogueadas. Aí diz a escritura, perfeito eras, até que se achou iniquidade em ti. Se achou iniquidade?
Vamos traduzir essa iniquidade por mal. Se achou mal em ti, mas o mal sempre esteve lá dentro dele. Quando ele viu um trono lá paradinho, epa, o que aquele trono está fazendo vazio lá? Quero aquele trono lá. Ele não conhecia o projeto do Evangelho, amém? Ele não sabia para quem era aquele trono. Ele não conhecia o projeto do Evangelho. Ele olhou o trono, entendeu que o trono estava posicionado para as bandas do norte. Ele entendeu que quem sentasse naquele trono reinaria sobre todas as estrelas do céu, que são os anjos. Então ele quis aquele trono. O que ele fez? Passou a telepatia dele para todos os anjos e recebeu o feedback. Estamos contigo, Lúcifer. Assume o trono que nós vamos estar contigo aí nesse reinado. Nós aceitamos que tu reines sobre nós. Aí Lúcifer olhou o trono, partiu para lá. Quando Lúcifer vem chegando, os anjos, trec. Pois não, bom dia, querubim da guarda, que anda no meio das pedras afogueadas. Bom dia já é ironia minha, mas vai, bom dia. Onde pretendes ir? Este caminho está selado pelo Senhor Deus. Ninguém pode ter acesso àquele trono. Mas eu vou me assentar naquele trono. Não pode, Lúcifer. Aí Lúcifer, fiui. Quando Lúcifer assoviou, levantou um monte de cabeça e os anjos. Eita! 1/3 dos anjos, milhões de anjos. Lúcifer havia armado uma rebelião tremenda. Aí os anjos que estavam na guarda, fiui! Pronto. Houve um cataclisma no universo, que diz a Bíblia que quando Deus criou a terra, depois a terra veio e tornou-se sem forma e vazia. O universo foi abalado. Quase tudo que existia na terra morreu. Quase tudo, pelo impacto da guerra espiritual que repercutiu no mundo natural. Quase tudo morreu. Porque Lúcifer, na verdade, quando ele contemplou aquele trono lá, ele achou que ele tinha direito. Ele era uma coisa maravilhosa. Eu quando tenho a visão assim do que seria Lúcifer, essas pedras afogueadas, imagino pedras brilhando, não é fogo não, pedras avermelhadas, azuladas, não é fogo, não é necessariamente fogo, ele andando no meio daquilo, aquilo devia ser uma glória, afinal de contas, uma veste bem propícia para quem era o que ele foi, um aferidor de medidas, o cabra que decidia, isso é demais, de uma profundidade incrível, o ser que decidia que louvor seria entoado ao Todo-Poderoso. Que posição inacreditável! Imagina, vamos cantar para Deus. Deixa eu ver. Não vai cantar isso para Deus. Melhor isso aí, muda isso aí. Mas não, nem ouse levantar a voz com esse hino aqui dentro do reino. Nem ouse. Sim, Lúcifer, vou mudar isso aqui. E agora, Lúcifer? Agora sim, agora eu te autorizo a cantar para Deus. Caramba, que posição é essa, meu irmão? Aferidor de medidas. Teus pífaros, teus tímparo, como é que chama? Esses instrumentos todos estavam contigo, era uma glória, mas quem olhasse para Lúcifer antes da sua queda, nunca imaginaria aquela desgraça que estava lá dentro do coração dele. Assim, olha, quem era a árvore do bem e do mal, hein? Quem é a árvore do conhecimento, hein? Quem é a fonte do conhecimento? Quem é a árvore da vida? Assim como lá no Éden, jardim de Deus, na terra,
Adão contemplou aquilo, lá esse trono que estava lá, os anjos todos contemplavam. Esse trono era a mesma representação da árvore do jardim que ninguém podia tocar, e Lúcifer quis tocar. Falou, não, eu vou tocar, está só guardado ali, aquela glória toda guardada só por aqueles anjos lá. Eu sozinho não posso, mas eu consegui conquistar 1/3 dos anjos. Agora o pau vai quebrar. Eu vou me assentar naquele trono, ninguém vai se opor a mim. Aí Lúcifer não conseguiu só a escala de anjo menor entre aspas, né? Uma escala de anjo abaixo. Não, Lúcifer também conseguiu seduzir alguns querubins da hierarquia dele. Então ele partiu, eu quero aquele trono. Irmão, o pau quebrou, a coisa ficou estreita. Foi pancadaria de tudo que é jeito. Mas depois diz a Bíblia que eles foram precipitados e não foi encontrado lugar para eles. O que está no teu coração? Uma vez eu me ajoelhei para orar, no comecinho, né? No comecinho. Engraçado, não importa o tempo, quando o Espírito Santo quer te trazer à memória, quando tu foi concebido dentro do ventre, ele traz. Deus pode te trazer à memória coisas antes que o teu cérebro fosse formado. Como? Como nada, ele pode tudo. Aí eu me lembro aqui, uma vez eu me ajoelhei para orar. Quando eu comecei a orar, eu vi que as minhas palavras diziam uma coisa. Isso tem quase 30 anos. As minhas palavras diziam uma coisa, mas o meu sentimento dizia outra. Era o tipo da oração mais hipócrita e descarada. Tipo, não lembro exatamente das palavras, estou lembrando do fato. Jesus, abençoa ali, mas não estou querendo a bênção nenhuma, estou querendo a maldição. Jesus, faz isso, não é aquilo que eu estou querendo no fundo da minha alma. E a única oração que é atendida é quando as tuas palavras estão em sintonia com a tua alma, com todo o seu sentimento. Por isso que a gente sempre diz, tem pessoas dentro do ministério que pode orar à vontade, pode gritar, chutar a porta, virar cambalhota, plantar bananeira, socar, gritar, espernear, que não vai ser atendido, porque as suas palavras são, diz aqui, ó, como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo, em cuja alma não há hipocrisia. Hipocrisia significa falsidade. Irmão, discirna-te a ti mesmo. Discirna-te a ti mesmo. Olha, caminhada cristã não é brincadeira, não é moleza. Quando a Bíblia diz assim, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Você sintonizar a tua alma, o teu sentimento com o sentimento do teu irmão, poxa, o irmão teve uma conquista, poxa, graças a Deus que aquele irmão teve aquela conquista, poxa Deus, obrigado, você sentir a alegria da conquista do teu irmão, é aí que Deus te olha e vê, opa, esse é o cara. Porque tem gente que não, pô, fulano conquistou aquilo, se deu bem, né? Não tem o sentimento da vitória do irmão, ou seja, nunca foi, talvez nunca será uma família, nunca será o cumprimento da palavra como o Senhor Jesus disse, Pai, para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Irmão, eu não sei se essa pregação pertence ao primeiro século da igreja ou se ela é restauração, eu não sei. Só sei uma coisa, procure saber o que vai dentro de você.
Se você fica oscilando, o que vem? Vem a prova. E a prova que vem, ela vem com que objetivo? Para te aprovar ou para te reprovar. E quando tu é reprovado, acabou a tua história. Quando tu é aprovado, vai para o próximo estágio. Quando você for orar, discirna o teu coração. Tem gente que tem tanta mancha no coração, tanta reserva, tanto ódio. Tenha ódio, se é um mover do Espírito, tenha. Mas de si mesmo, não, você não tem. Não tem que ter isso. As pessoas, eu já vi uma pessoa dizendo do meu lado assim, eu odeio o diabo. Eu falei, poxa, tudo bem, mas eu não consigo ter esse sentimento de ódio. Não, mas a gente tem que odiar o diabo. Eu falei, não há nenhum ensinamento de Jesus dizendo que eu tenho que odiar o diabo. Não há nenhum. Não, mas a Bíblia... Irmão, abra a Bíblia. Tem algum ensinamento de Jesus dizendo que eu tenho que ter ódio no meu coração por qualquer ser, até mesmo pelo diabo? Tem. Se não tem, eu não tenho que ter ódio de ninguém. Se Jesus nos chama para dar a vida, eu acho que Ele nos chama muito mais por amor do que por ódio. Aliás, não nos chama por ódio nenhum. Então, o que acontece? Tem pessoas cujo coração está completamente amargo e ousa pensar que está fazendo oração, aí vai lá para um canto, e as palavras batem no teto e caem em cima da cabeça, bate no teto e cai em cima da cabeça, aí sai de lá, pronto, já fiz a minha missão, hoje eu já orei. Irmão, veja bem, quem tem coração sincero, muitas vezes pode nem orar, mas a sinceridade da sua alma sempre o manterá justificado diante de Deus. Ó profundidade das riquezas, tanto da ciência quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus juízos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Tem pessoas que pensam que se justificam por causa de uma oração. Seria melhor não ter feito a oração, porque a oração revelou só mais um pouco da hipocrisia, da falsidade, da maldade. Eu glorifico a Deus, e se o que eu vou falar é mentira, eu quero ficar paralítico. Eu glorifico a Deus porque o meu coração é sincero. Eu não lido com ninguém com maldade, com malignidade. Não. Se eu disser, irmão, estou com ódio, é a minha sinceridade, estou mesmo. Mas não digo, não, irmão, eu te amo, cheio de ódio. Não. O que a minha boca fala, como diz Jesus, a boca fala, tem que ser assim. Tu tem tuas mágoas, tu tem teus traumas, teus horrores, as suas negruras, pega todas elas, vai diante dos pés de Jesus. Jesus está aqui, ó. Eu queria ver aquela pessoa morta, eu odeio não sei o quê, eu odeio não sei... Põe todo o teu lixo para dentro. Depois, Jesus, é isso que eu estou contando para o Senhor. Agora, purifica-me, Deus. Aí canta para Ele. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Se apresenta diante de Deus, sabe, irmão? Se você não vigiar, sabe o que acontece? Você começa bem, daqui a pouco você não vê que no caminho alguma coisa manchou a sua roupa, alguma coisa manchou o seu pensamento, alguma coisa manchou o seu pé, a sua perna. Você vai olhando e você pensa que começou na caminhada todo branquinho. Quando você chegar no fim, estou chegando no fim da caminhada, que olhar para você, está todo negro. E no fim da caminhada, o Senhor te diz assim: apartai-vos de mim, eu nunca te conheci. Mas, Senhor, eu comecei nessa caminhada branquinho. Você tem que ser o quê? Firme e constante. Você tem que ser fiel até a... O salmista Davi aqui, irmão, ele fala coisas
verso 13 diz assim: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e a minha alma se agitava em angústia, pois dia e noite a tua mão sobre mim e minhas forças se desvaneciam, como a seiva em tempo de seca. Confessei o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Irmão, seja transparente. Uma vez não estava lendo um livrinho, desses teólogos dos Estados Unidos, que são traduzidos aqui para as escolas bíblicas, essas coisas assim do Brasil, e fundamentado no que dizia nesse livro, eu entrei no meu canto e falei assim: Jesus, o Senhor me conhece, me revela a qualquer um que eu preciso me retratar. Eu vou em busca, eu vou atrás, eu vou procurar a qualquer pessoa que eu preciso pedir um perdão, a qualquer pessoa que eu preciso dizer que errei com ela, a qualquer um que eu defraudei. Senhor, a qualquer um, me mostra. Eu entrei no meu quarto e disse: Deus, me mostra, que eu vou corrigir todo o meu passado, para que ele não me pegue lá no futuro. E assim eu entrei para o meu quarto, assim eu fiz, e grandes coisas fez o Senhor por mim. Seja transparente, irmão. Seja verdadeiro. Seja simples. Sabe quando que você se aborrece com seu irmão? Quando você está querendo alguma coisa a mais. Porque a Bíblia diz assim, olha: considerai-vos os outros superiores a você. Como é que você vai se aborrecer com o superior? Às vezes estamos realizando alguns trabalhos, eu, irmão Cícero, tal, principalmente o irmão Cícero, que é um pouco de engenheiro. Pastor, aquilo assim, Cícero, legal. O que o pastor acha? Faz assim. Não, faz do teu jeito. Não, pastor que sabe. Não, faz do teu jeito. Não, faz. Tanto faz como tanto fez, as intenções são boas. Não tem que prevalecer nem a minha nem a dele. Ele quer que prevaleça a minha, eu quero que prevaleça a dele. No final dá tudo certo, porque os corações são bons. Não quero que ninguém diga: aquilo ali foi o pastor que fez. Que nada, meu irmão, que pastor que fez? Não precisa de nada disso. Somos um só corpo, e o cabeça de todo mundo se chama Jesus Cristo Todo-Poderoso. Quem dera nós pudéssemos ser apenas pés, nem mãos somos dignos de ser, mas quer seja como for, somos membros uns dos outros, dependemos do mesmo cabeça, não tem jeito. Diz, verso 7, tu és meu abrigo seguro, tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Olha que profundidade. Aí diz o Senhor: te instruirei, te guiarei no caminho a seguir, os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não seja como cavalo ou mula, que não possuem entendimento, compreensão, mas precisam ser controlados. Davi chega e diz: eu estava em angústia, mas eu confessei, eu abri o meu coração, eu rasguei o verbo. Vem o Senhor e diz assim: então eu vou te dar instrução, eu vou te guiar. Não sejas mais como o cavalo nem como a mula. Tipo, eu estava te guiando na força, na pancada, por isso que tu está aí angustiado. Estava te guiando no cabresto. Tu queria ir para um lado, eu te puxava para o outro, porque tu és a lâmpada de Israel. Foi por isso que ele não morreu, não foi? Por isso que Deus não o matou quando ele esteve com Betseba na questão de Urias, não foi? Porque ele era a lâmpada de Israel. Às vezes Deus precisa de um homem e livra ele da morte, mas guia ele com cabresto. É guiado na pancada das esporas. Ele vai fazendo a vontade de Deus debaixo de pancada.
Não confunda a salvação com a fazer a vontade de Deus, são dois aspectos diferentes. Então aqui, para concluirmos, 10. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. O que é uma pessoa reta de coração? É uma pessoa que sabe que os seus sentimentos são nobres, são retos. Ela só pensa o bem para os outros, ela só pensa o bem do seu irmão, ela só pensa o bem da obra. Ela não quer exaltação com nada, ela não quer se engrandecer com nada, ela não quer destaque com nada. Sou hoje o homem número 1 de Jesus Cristo sobre a terra. Duvido que alguém olhe para mim e diga isso. Duvido que alguém converse comigo 5, 10, meia hora, 1 hora e diga, esse cara é altivo. Qualquer um que olha para mim, olha como olha para qualquer outra pessoa. E é por isso que eu sou o número 1. Porque o que eu sou não é o que eu busquei ser, é o que Deus fez de mim. Quem tem a alma reta não busca ser nada a não ser servo, e servo não tem honras, servo não tem destaque, servo não recebe medalha, servo não recebe condecoração, servo só serve, servo não senta à mesa. Quer ser servo? Todo mundo dizia, não, eu quero ter o meu nome na diretoria, eu quero ter o meu nome no livro de ata da igreja, eu quero dizer, não quero ser nada. Então o que tu está fazendo na igreja? Eu quero ajudar a limpar, trabalhar, varrer. Eu não preciso ter um nome no livro para varrer, prestar serviço na igreja. Agora, se para prestar um serviço para Jesus eu vou precisar ter aquele nome no livro, senão ninguém vai me deixar fazer nada, então eu não vou fazer nada, porque eu não quero nome em livro, eu não quero destaque. E tinha gente que dizia assim, não, meu nome já está no livro, ó, eu anotei as datas das reuniões, ó, na reunião tal, meu nome já está no livro 6 vezes, eu tenho 6 cargos. Você chegou a ver essas coisas? Chegou por aí? Ele falou assim, não, meu nome não está em nenhuma coisa aí não. Mas quando Deus procurava alguém para carregar a caixa de som nas costas, cabeamento do evangelismo lá nas praças, ele olhava e via eu. Não via os que tinham nome no livro. Os que tinham nome no livro, quando dava a hora da igreja, 7:30, hora do culto, eles entravam de terno e gravata, limpinho, impecável, enquanto eu entrava arrastando o fio, todo sujo, todo suado, mas com a alma repleta de gratidão, porque Deus me achou digno e honrado de poder suar a camisa por Ele. Discerna a tua alma, irmão. Discerna o teu coração, os teus sentimentos. Se o teu sentimento não for reto, as tuas orações não chegarão diante de Deus. E você vai ficar aí, a luta, como diz os hinos do mundo, né? Vai nadar para morrer na praia, né? Ou como diz assim, como é triste morrer de sede em frente ao mar, né? É uma coisa, tu tá naquele mundo de águas e não pode beber, morre de sede em frente ao mar, que absurdo. Assim acontece com muitos que lutam dentro do cristianismo, mas as pregações vêm e as pessoas não se corrigem. Não, essa palavra foi boa, bem feita, atingiu aquele irmão de cheio. Eu pude ver, quando o pastor falou, saiu uma flecha da boca do pastor e pum, pegou na cara do fulano, bem feito. Que nada, irmão. Aqui não prego para um nem para dois, aqui a pregação é para todos. A pregação é para todos que estão aqui, para todos que estão em Santa Catarina, para todos que estão no Nordeste, para todos que estão lá na África. A pregação aqui é para todos e para todos os outros que ainda vão ouvir daqui a décadas, que não estão aqui presentes, pessoas que vão chegar no ministério daqui a 10 anos.
Daqui a 10 anos vai ter um monte de gente nova no ministério. E muitos que aqui estão não vão estar. É assim. Então, a palavra é uma para todos. O Espírito Santo pega uma palavra e ramifica, joga para todo mundo, e ele encaixa no coração de cada um aquilo que cada um está precisando. Irmão, seja sincero perante Deus. Seja sincero. Busque no profundo da tua alma a tua sinceridade e não seja inverídico. Me veio à memória agora aqui uma pregação que o irmão Rômulo colocou, uma profecia, né? Se vocês forem hipócritas comigo, eu serei hipócrita com vocês, disse o Senhor. E é exatamente assim. Não tem uma pregação aqui intitulada Deus permite engano? E outras coisas semelhantes. Tem muita gente que acha, não, Deus não mente. Meu irmão, Deus não mente. Deus te dá de acordo com a hipocrisia do teu próprio coração ou a sinceridade do teu próprio coração. Ezequiel está lá e o povo veio. Aí, Ezequiel, eles vêm consultar o Senhor. Vê se pode, Ezequiel, esse povo vem me consultar. Juro eu, Ezequiel, que eles não vão me consultar. Ora, não vão consultar? Mas eles perguntaram e Ezequiel respondeu. Vocês querem ouvir o que vocês querem? Então, pá, toma. E incentivou-os a ter atitudes erradas e a afundar mais ainda a sua cova. Irmão, se você discernir que você não está sendo totalmente limpo, sincero, não tem como se apresentar perante Deus. Não tem como. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Mestre, a visão que o Espírito de Deus me deu nesta noite gloriosa, eu vi muitas cabeças, e dentro dessas cabeças eu vi muito gesso, e vi também dentro do, não sei se é o seu pensamento, o sentimento, eu tive uma outra visão, dentro dessa própria cabeça, havia uma estante, e em cima dessa estante havia muitos livros e Bíblia, também engessado. Então essa visão cessou. Amém. André? Amém. Deus, Ele tem uma unção a derramar nesse lugar. É algo muito glorioso, pastor. Deus já tem falado isso pela boca dos profetas. Eu vejo uma cachoeira de Deus que desce nesse lugar, de águas muito cristalinas. Essa é a unção que está proposta nesse lugar, mas essa unção será somente para aqueles que forem aprovados, diz o Deus da geração Jesus Cristo, que forem aprovados, de modo que os nossos pés não tocarão no chão. Esta unção é muito violenta, assim manda dizer o Senhor à igreja. Irmão Davidson, eu te vejo andando no meio da congregação, mas eu vejo você com as suas asas muito aberta, é algo impressionante. Os profetas, eles estão com capas, e essas capas, elas são pretas, são capas pretas, mas eu vejo como se um cristal líquido que está envolvido nessa capa que está sobre os profetas. Assim diz o Senhor nessa noite. Deus manda dizer, pastor, mais uma vez, que
alguns não creem que o próprio Deus trouxe o seu nome revelado, o Deus da geração Jesus Cristo. Muitos não creem, assim diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Até aqui. Alô. Aleluia, irmãos. Louvado seja Deus. Mestre, desde o que o senhor pegou no violão, vi um anjo descer do lado direito, e esse anjo era muito diferente, e ele fica sobrevoando a congregação, ele voa, vai e volta muito rápido, ele voa numa velocidade absurda, e o tempo todo, desde o começo, eu tenho visto esse anjo, eu estou vendo ele voar a congregação numa velocidade absurda. Agora ele para do lado direito do Senhor. Eu não entendo bem o que ele veio fazer aqui, mas ele sobrevoa o tempo todo a congregação. Aleluia, Deus. O irmão Rafael Felipe não está. Eu tive uma visão, mestre, com o irmão Rafael Felipe. Eu via o Rafael num grande deserto. E eu via que se levantava naquele deserto aquela poeira, aquele vento que jazia no deserto, começava a ofuscar os olhos dele. Mas eu via que quem caminhava para aquele deserto era ele mesmo. E Deus me deu uma palavra para o irmão Rafael. Assim diz o Senhor: ovelha não guia a si mesmo, diz o Senhor. Todos que estão aqui neste lugar, eu, o Senhor, vos trato como animais. O único homem neste lugar se chama Tupirani, diz o Senhor. Aleluia. Irmão Diego, eu vi uma mulher, essa mulher vestia uma roupa branca dessas de trabalho, ela tinha um cap na cabeça. Eu vi essa mulher se aproximar do seu estabelecimento. Eu não entendi bem a visão, irmão, mas era como se ela te pedisse emprego. Foi o que eu entendi. Amém. Peço ao irmão que depois ore e peça a Deus discernimento. Louvado seja Deus. Eu tinha tido uma visão, mestre, com o Marcos Feliciano, no clamor de ontem. Eu via ele num barco, um barco de luxo, muito bonito. E eu vi um anjo tocar nas águas. Então eu vi aquele barco ser consumido por um grande redemoinho em alto mar. E eu vi aquele barco ser tragado com ele dentro, mestre. Louvado seja Deus. Tem um homem chamado Harold de Oliveira. Incrível. Hoje eu estava em casa e Deus colocou isso no meu espírito, mas veio uma voz que dizia: maldito seja Harold de Oliveira. Assim diz o Senhor. E assim diz o Senhor: quando levantares o clamor, não esqueça desse homem. Assim diz o Senhor. Harold de Oliveira. A irmã Dominique não está.
Eu tive uma visão, mestre, com a irmã Dominique. Eu vi a irmã Dominique diante de um espelho. E tinha maquiagem do lado, tinha aparelho de barbear do outro. Então eu via ela pegou um aparelho de barbear e uma tesoura. E ela começava a cortar a barba, porque eu via ela de barba. E isso é a autoridade que Deus tem dado a ela. Mas eu via ela mesmo começando a tirar essa barba e optando pela maquiagem. Deus me deu uma palavra. Assim diz o Senhor, Dominique: eu vos dei autoridade de homem neste lugar. Não torne a ser mulher, diz o Senhor. Não se martirize, diz o Senhor. Eu ainda tenho uma grande obra na tua vida. Não perca essa autoridade que eu lhe dei, diz o Senhor. Amém. Eu tive uma visão com você, Eronilde, onde eu via os seus 2 braços serem arrancados do corpo. O anjo arrancava os seus 2 braços e ele entregava na mão da irmã Cláudia. E eu vi, irmã Cláudia, você pegar os 2 braços dela e jogar para fora da igreja. E assim te manda dizer o Senhor, Eronilde: tu estarás aqui neste lugar, porém amputada, diz o Senhor. Mestre, há dias eu tenho visto um ventre. Eu vejo um ventre. E eu vejo começar a se formar uma criança dentro desse ventre. Eu vejo um cesto. E nesse cesto está escrito primogênito. Eu não vejo de quem é o ventre, mas eu vejo uma criança começar a ser gerada dentro desse ventre. Louvado seja Deus. Irmão Alexandre Genésio, eu vejo, irmão, você num lugar. E eu vejo você com o coração na mão. E eu vejo algumas pessoas endemoniadas se aproximarem de ti. Mas quando elas estão vindo, os demônios ficam e não vêm, as pessoas vêm sozinhas. E eu vejo um anjo com uma foice na mão, esse anjo está do teu lado. Mas eu vejo você pegar esse coração e dar para essas pessoas. Impressionante que do teu coração saía outros corações. E Deus me deu uma palavra, irmão. Assim diz o Senhor: não leve misericórdia quando eu quero levar juízo. Diz o Senhor, o teu Deus. Amém, mestre, até aqui. Tive uma visão enquanto estávamos louvando aquele louvor de Israel. Tive uma visão sobre modo terrível e horrendo. Israel sendo quase aniquilada. Eu vi choro, eu vi gritos de desespero. Eu vi judeus sendo arrastados das suas casas,
tirados, jogados no chão, pisados em cima, humilhados. A palavra Israel e judeu novamente vai voltar a ser um xingamento para as nações. O ódio que Hitler trouxe não vai ser nada, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. A aniquilação de Israel está próxima. E eu vi uma grande árvore que subia até os céus, uma árvore forte. E ela veio e foi cortada por um grande ser. E eu vi apenas um toco dela que ficava. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Os teus filhos, ó Israel, servirão de exemplo para o mundo. Os teus lugares santos eu mesmo pisarei, pois a tua santidade para mim não me serviu de nada, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Ó Israel, eu te pisarei, não o mundo, nem as nações, mas eu mesmo, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Aniquilarei os teus conceitos, aniquilarei o teu nome, e eu te darei um nome novo, porque assim eu faço, por promessa, aqueles no meio de ti que me amaram. Israel, ouve a minha voz, ouve o meu último grito, pois eu virei e aniquilarei toda a tua bondade, ó Israel. Aniquilarei, Israel, todos os teus velhos das praças. Pisarei, Israel, todas as armas que fizestes. O teu exército para mim não é nada. A tua inteligência eu a dei, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Prepara-te, ó Israel, pois brevemente descerei para ajustar contas contigo. Eu vi um grande mover no momento de um louvor, eu não lembro que louvor foi, eu acho que foi o da irmã Eliane. Houve um grande mover, eu senti uma grande operação de Deus no meio da congregação. Entrou uma nuvem e foi se moldando. E foi um mover impressionante. Dentro de alguns Deus mexeu. E o mais interessante que eu vi foi quando um anjo abriu a cabeça do Altair, tirou o cérebro dele para fora, e como se passasse algo dourado no teu cérebro, irmão. Assim ele o fez. Passou algo como dourado, assim, ficava brilhando o teu cérebro, e ele fechou o teu cérebro de novo no teu crânio. Amém. Eu tenho uma palavra para Dominique. Dominique, assuma seus erros, sem pensar nas consequências. Se quer sobreviver, não sou palhaço. Assim diz o Senhor. Eu tenho uma palavra ao Michel, filho do Altair. Michel, olha para tuas amizades. Não estou no meio delas. Aparta-te, assim diz o Senhor. Eu tenho uma palavra para Elaine. Elaine será cobrada
por cada atitude tua junto à rebelião. Preferiu as tuas amizades do que a fidelidade a este lugar. Ainda é tempo. Vomita tudo que foi colocado dentro de ti. Assim diz o Senhor. Deus manda dizer: Deus irá desenterrar passado neste lugar. Ajusta tuas contas. Assim diz o Senhor. Paulo Sérgio, atenta para este lugar. Não deixa que o sentimento te atrapalhe. Aleluia. Pastor, quando o irmão Altair entregou uma profecia para o Rafael, Deus me mostrou sendo entregue para o Rafael muito dinheiro, muitas notas em dinheiro, numa bandeja de prata, e Deus me mostrou ele se alimentando dessas notas. Deus me deu essa visão. Até aqui, pastor. A paz, igreja. Mestre, Deus da geração de Jesus Cristo me deu uma palavra para os profetas. Irmãos, assim diz o nosso Senhor: tenho usado vocês como os meus instrumentos, poderosamente, mas atentai para a estrada de vocês. Não tereis a mesma misericórdia com vocês do que eu tenho tido com os outros. Muito eu tenho acrescentado a vocês. Não esqueçam que tudo o que eu passo para este mundo através de vocês, o meu sacerdote sabe. Não esqueçam. Irmão André, o teu Deus manda você se atentar ao seu olhar. O seu olhar tem que estar reto na sua caminhada. Irmão Altair, o teu Deus manda lhe dizer que a única armadilha que há na sua estrada é de você mesmo, atentar para as suas atitudes. Irmão Alexandre Genésio, assim manda dizer o teu Deus: andai naquilo que eu tenho te entregado, não se acovardai de forma alguma, assim eu te digo. Irmão Marquinhos, o teu Deus manda lhe dizer para que você não se acovarde. Se agarre a esse púlpito, pois eu já te alertei, és a sua última chance. Não se acovarde. Até aqui, mestre. Algo mais? Aleluia. Irmã Cláudia, eu contemplo a sua face e o seu braço direito, ele continua negro. E assim te manda dizer o Senhor: há mais cobrança neste lugar. Não deixe de cobrar aqueles que têm que ser cobrados, diz o Senhor. Não lave o rosto, muito menos o braço. Deixam permanecer negro, diz o Senhor.
até que eu te diga quando lavar. Não deixe de falar, fales e não te cales, diz o Senhor. Mestre, impressionante que quando, no momento dos louvores, no começo, geralmente não entregamos visões a nós mesmos, de nós mesmos, mas foi tão tremendo que o irmão Rômulo disse. Eu estava ali no momento dos louvores e eu vi um anjo abrir a minha cabeça. Impressionante, mestre. E ele derramava, eu não via ouro, como o irmão Rômulo disse, mas ele derramava algo dentro da minha cabeça. Impressionante essa testificação, por isso está sendo falada. Louvado seja Deus. Aleluia. Algo mais dos profetas? Amém. Então, irmãos, vamos ficar de pé. Agradeça a Deus por tudo que Ele faz. Davi disse que os ossos dele estavam se dissolvendo dentro dele. É um estágio profundo de um ser humano. Mas ele diz: assumi tudo. E o Senhor me disse: eu vou te instruir. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Diz que não tem prazer na morte do ímpio. E morte aí não é um morrer e passar para a glória, né? É morte em condenação. Deus não tem esse prazer. Mas antes Ele quer que todos cheguem ao pleno arrependimento. Porque no céu não pode entrar pecador. Ninguém se iluda. No céu não entra pecador. Porque o pecador é aquele que está carregando o pecado. Então ele vai entrar no céu carregando o pecado, sendo pecador? Não, não pode. Seus pecados têm que ser lavados, purificados, branqueados, extintos aqui na terra. Aí ele entra no céu como santo. A palavra santo significa separado, separado do pecado, para herdar a glória de Deus. É isso que Deus quer. Porque nenhum pecadinho sequer poderá entrar dentro da tua alma, porque o sangue de Jesus teria sido incapaz de te purificar, e isso não é real. Se não somos purificados, é porque não nos deixamos purificar pela potassa do lavandeiro. E Deus tem a mais ainda a falar. Eu pergunto: você suporta ouvir? Se o monte trovejar, que tu dirás? Não fale Deus conosco para que não morramos? Quem não tem do que se acusar, brada com seus pulmões: fala a Deus que o teu servo ouve. Nunca tal se viu em nenhuma igreja sobre a terra. Nunca tantas vozes se ouviram, nem mesmo em Israel, cuja palavra do Senhor inundasse. Alegra-te, porque o teu Deus te chamou, te colocou aonde você pode ouvir a sua voz. Alegra-te. Quantos estão por aí perecendo, porque não sabem sequer que Deus ainda ouve e ainda fala. Aleluia. Irmã Cláudia, enquanto o mestre orava,
eu via você ser levado a um lugar de terra. E tinha um anjo do seu lado. E esse anjo tinha uma enxada e uma pá. E ele começava a cavar. Ele tirava algumas caixas com nomes e começava a lhe entregar. E essas caixas não paravam, ele não parava de te dar. E eram vários nomes. E assim te diz o Senhor: revele esses nomes, diz o Senhor, pois tu sabes de quem é, diz o Senhor, o teu Deus. Aleluia. Mestre, só para testificar o que o irmão Altair entregou para a irmã Cláudia. Irmã Cláudia, eu vi a senhora aqui na frente, de pé. Eu vi um buraco muito grande aqui na frente, mas muito grande. E a senhora estava de pé, com uma enxada na mão. Então essa visão cessou, mestre. Mas algo incrível mesmo, mas incrível. Eu tomei até um susto. Eu falei, meu Deus, aleluia. Bem. Algo mais dos profetas? Não? Amém. Bendito Deus eterno, assim, Deus, com a tua instrução, com a tua graça, porque a Escritura já diz há milhares de anos: o meu povo é destruído, perece, sofre por falta de conhecimento, mas isso aqui o Senhor não nos poupou. Pois em cada revelação, em cada situação, o Senhor nos tem trazido à memória que já houve uma pregação. Por isso, Senhor, bem-aventurado que atenta nas palavras que o Senhor tem lançado sobre nós, para que elas sirvam de benefício e não de condenação. Por isso, leva o teu povo na tua graça, na tua paz, pois nós aqui ainda somos os teus únicos guerreiros. Vamos em nome de Jesus.